Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. O Brasil tá em festa, né? Tanto a direita quanto a esquerda. A esquerda fica lá, Xandão, pá, 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 Xandão. Eu recebi até uns memes, champanhe Xandão, né? Champanhe Xandão. E o pessoal da direita também, usando lá maga, Trump, o choro é livre, os caras lá comemorando. Isso aí, vê aí, canal rural, né? Esse pessoal ruralista aí, o pessoal lá comemorando. Ué, mas pô, o Bolsonaro ia ser preso? Não, ele é vítima de perseguição. Bolsonaro é uma vítima de perseguição, parem com isso. É um mártir do povo brasileiro, né? Todo mundo comemorando, é isso aí. Principalmente a esquerda que está terceirizada, né? A esquerda depende dos outros lá para ter alguma coisa, porque se for a nível de liderança, eu fiz o vídeo aí falando do discurso do Lula, achei muito abrangente, muito bom, mas já é um senhor de idade, né? Depois dessa daí vamos ter que procurar alguém, se ele for concorrer a presidente, né? Mas antes de ir para a vinheta, eu quero fazer uma pergunta para as senhoras e para os senhores. Sinceramente, você daria um ratinho de presente para o seu filho? Você daria um rato para o seu filho? O filho criança, bebê. Você daria um rato para ele? Um camundongo? Para sua filha? Ah, toma aí, filhinho, um rato. Eu acho, não tenho problema com rato não. Desde pequena minha avó ajudava até a sentir a pena dos bichinhos, coitado. Porque são mamíferos, né? E eles se proliferam por culpa nossa, né? Por culpa nossa. Mas você não daria um rato pro seu filho, não? Daria sim, claro que daria. E gastaria muito dinheiro para dar um ratinho pro seu filho. Vamos para a vinheta para falar sobre isso. Solta a vinheta. Então, pessoal, claro que você daria um rato pro seu filho. Vou mostrar para vocês, ó. Olha aí, ó. Vou botar a imagem aí, né? Eu só estou usando esse exemplo que, assim, a maioria das pessoas tem lá a sua nheca pelo rato, né? Pelo ratinho. Mas você vê o que é o poder. O cara pega um rato, transforma num símbolo. Muita gente gasta dinheiro para fazer festas para os filhos, para comprar um bonequinho com a carinha de um rato. Viu? Só um exemplo que eu estou dando para vocês, como é que você tem uma influência de um poder sobre o outro. Eu acho bom do Trump, é que ele poupa trabalho para cientistas políticos, para analistas políticos, tá? Ele poupa trabalho. Porque quando era na época de Barack Obama, esse é difícil, esse é muito difícil, o Obama, né? O Obama, o George Bush, com aquela carinha dele, né? Até rolou um pagodinho aqui no Brasil. O Bill Clinton também foi na Mangueira, eu lembro lá o Bill Clinton, né? E o Trump vai e manda logo na letra. Não gosto de você, vou pegar isso aí, né? Então ele já poupa serviço pra gente, porque os outros eram bem falsos, né? O Obama, então, meu Deus do céu. E muita gente, aí eu quero entrar nessa questão, muita gente que se diz de esquerda apoia esses caras. Apoiam, todos eles, né? Por isso que eu já venho fazendo vídeos aqui no canal, depois que o Eduardo Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos. Eu não posso dizer para você assim, eu tinha certeza que isso ia acontecer, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Mas a gente assim, estudando o que já aconteceram com outros países, a gente supõe que ia acontecer. Então eu já fiz um vídeo aí falando do Brasil uma eterna colônia, tá? Que nós pagamos pela nossa independência. Eu até peço desculpa pro pessoal que segue o canal, né? Eu só estou meio repetitivo, mas ainda bem que estão chegando novos inscritos.
Eu vou colocar aí no card para você assistir esses vídeos. Eu falei do Brasil, o quintal dos Estados Unidos, a soberania, né? A nossa independência. Nós pagamos pela nossa independência 2 bilhões de libras esterlinas. Tá? E quando você vai pesquisar os Estados Unidos, ele já aparece logo lá na inteligência artificial. Nós não pagamos pela nossa liberdade. Tá? E o pior aqui, nossa, é o seguinte. Nós pagamos, foi Dom Pedro I que proclamou, né? Fizemos o acordo só 2 anos depois, né? Tá lá no vídeo. Ainda teve muita gente morrendo aqui, pessoal. Tá? Independência da Bahia, que tinha português lá, morreu muita gente. Batalha do Genipapo, né? Fomos pedir ajuda no exterior, né? Almirante Cochrane, que nós não tínhamos aqui uma marinha perfeita. Então a gente sempre está pedindo ajuda para potências estrangeiras para resolver muitos problemas nossos aqui. Principalmente ali, independência, república, tá? Na república também teve. Então nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas, logo depois Dom Pedro I voltou para Portugal, ou seja, nós estamos pagando a nossa independência para quem proclamou, né? É isso, né? Fizeram uma negociação lá com Portugal, ele voltou para Portugal e nós estávamos pagando pro cara. E o cara que levantou a espadinha aqui, independência ou morte, né? Essa historinha aí. Tudo bem, né? Mas isso daí assim, a gente vê outros casos que acontecem. Eu usei o exemplo aí da Maria Corina Machado, né? Lá na Venezuela. Ela foi condenada porque descobriu numa conta dela no exterior, quando foi na prestação de contas. Então ela não poderia concorrer a presidente do México. Não, da Venezuela. Não poderia. E o Guaidó, o anterior, que estava lá, que o Trump o conhecia, levou lá, né? O Trump era o presidente da Câmara. Ele era o equivalente ao Davi Alcolumbre, tá? Ou Hugo Mota, do jeito que você achar. Ele não foi eleito presidente. Então outros casos acontecem, né, por influência exterior. E a nossa mídia aqui, a Globo da Maju Coutinho, apoia. Apoia isso que eu quero que os senhores entendam. Tá? Não é porque... É porque o Trump fala muito. Se fosse o Biden, ele ia ficar calado. Também já não estava nem sabendo usar as palavras, coitado, né? Mas tudo o Biden, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Nós somos o quintal dos Estados Unidos. Doutrina Monroe. Tem um vídeo aqui no canal também. Doutrina Monroe. Isso serve para a América Latina toda. Nós não somos um país totalmente soberano. Nossos militares vão fazer treinamento nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí dessas operações que tiveram aí, do golpe, né? O pai do Mauro Cid, um general lá aposentado, tá morando na Califórnia, gente. Você acha que é barato comprar uma casa lá na Califórnia, cara? Pelo amor de Deus, tá? Então não é só uma questão do Trump, ele está mostrando a cara do império, a face do império. E nós somos um povo submisso. Porque, eu volto a repetir aqui, tem muita gente que fica chateada, tem muita gente da esquerda, eu posso dizer seguramente que 70% do nosso Congresso Nacional, isso incluindo uns politiquetos de esquerda também, que se dizem de esquerda, que é a esquerda liberal, é a esquerda dos Estados Unidos, tá? Esses caras apoiam também muita coisa de lá. Você vê a Globo, que todo mundo gosta, né, tal, do Partido Democrata, eles apoiam privatizações e você tem que explicar para um ser humano que parece um ratinho,
que parece um ratinho, até apresentador, né, que faz sucesso, parece um ratinho, né, que o cara vai privatizar para tirar do Estado, olha só, o Estado, Brasil, Estado, né, um ente, para botar na mão de uma meia dúzia de pessoas, para privatizar nossas empresas. E muita gente bate palma. Muita gente bate palma e deixa acontecer. Tanto de esquerda como da direita. Tá? Mais da direita, óbvio, porque muitos ali são financiados. Em campanha eleitoral, o dinheiro vem dos caras, porque é muito caro. Eu já concorri à eleição só para ver como é que era. Sabia que não ia ser eleito, prendi esforços, entendeu? Mas é muito caro. Tá? É uma plutocracia, né? Que, principalmente nos Estados Unidos, mas é o dinheiro que manda aqui. Tá? Então, se você tiver um Estado forte, esses caras não vão aparecer. Por exemplo, dou um exemplo aqui para vocês. Na China, que eu acho que é o melhor sistema do mundo, na China, na Rússia também, já vi, eu tenho vídeo aí falando sobre como funcionam as eleições na Rússia, que a Globo mete o pau toda hora, você não sabe por que o Putin pôde concorrer novamente, você não sabe como funciona o processo eleitoral chinês, também não procura saber, mas se quiser, tem lá, eu fiz a China é Socialista para você, só para saber como funciona. Para mim, o melhor da China lá, você vota no projeto da pessoa. É num projeto, gente. Tá? Não é assim, aquele cara que vai fazer. Não, esse projeto tem que ser aprovado. Você vota num cara que realmente faz. Se ele não conseguir botar o projeto adiante, ele não concorre mais. Não concorre. Aqui você vota num cara, ele é rico. É o cara que vai dar a comidinha lá da igreja. Pastores, entendeu? O crime organizado entra mais porque você não precisa disso. Ele pode entrar em qualquer fase lá. Você só pode concorrer em outras escalas, lá, ali deputado federal já passa a ser indireto voto, é só quando o seu projeto caminha que você pode concorrer, né? Se você não conseguir andar aí, você não sobe. Agora aqui, um cara que você nunca viu na vida, de repente ele aparece aí, eleição para presidente ano que vem. Tudo bem, já está em cima. Mas se for daqui a uns 4 anos, vai aparecer um cara que você nunca viu, lá do interior de uma cidadezinha. O cara fez, aí vai a mídia lá. Olha, esse prefeito, esse governador aqui, ele corre atrás de Marajás. Você já escutou essa história? Ele corre atrás de Marajás, ele acaba com a corrupção. Esse prefeito foi muito bom. E aí a mídia vai lá, entendeu? Você banca, porra, que legal, viu? O cara viu. Tu gostou? Eu gostei daqueles olhos azuis dele, porra. O cara é muito bom. Então é muito fácil. Nosso país é um país suscetível, até porque você tem uma falta de consciência política, consciência patriótica do que é formar o nosso país sem a ajuda dos outros. Tá? Quando eu digo ajuda dos outros, é você querer que os outros façam por você. É isso. Porque a China, por exemplo, sobre o Mao Zedong, soube usar muito bem. Eles estavam em conflito com a União Soviética, gente. Quase que a União Soviética joga uma bomba nuclear na China. Porque o interesse da União Soviética era que a China fosse fazer parte... Você não está vendo o Trump aí que queria botar o Canadá? A União Soviética queria fazer isso para a China. Tá? Ele queria, tira esse Mao Zedong aí, porra. Vamos nos juntar aqui e fazer uma coisa grande, logo o Oriente contra o Ocidente. E aí,
eles começaram, já estavam desenvolvendo a bomba nuclear dele antes, né? Acho que foi no início com Nikita Khrushchev, mas esse problema daí foi posteriormente. Depois eu lembro lá o nome do secretário-geral do Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev, tá? O pessoal corria para dentro do metrô, tá? Com medo de ser bombardeado, de começar uma guerra entre China e União Soviética. Então eles souberam usar muito da influência dos Estados Unidos. E aí eles estavam lá trabalhando por trás. Já começaram a desenvolver um projeto de nação. Chega de ficarem nos matando, de nos colonizar. A China ficou assim durante muitos anos. Muitos anos. Todo mundo fala aí que morreram tantos soviéticos, né? O Holocausto. Vai ver quantos chineses que morreram. Quantos chineses foram mortos pelos japoneses? Você não tem ideia. Acho que teria que pegar a Primeira Guerra Mundial e somar com a Segunda Guerra Mundial para você ter ideia do que aconteceu ali. Então eles chegaram ali e falaram, pô, isso não vai existir mais. Nós vamos nos desenvolver. Eles têm as divergências deles lá dentro. Mas eles não ficam lá. Salvam um ou outro no meio de 1 bilhão, porque aqui são vários. Aqui são vários, né? Isso não acontece lá, porque se acontecer o que Eduardo Bolsonaro, o que Maria Corina Machado, o que o Milei faz da vida, lá já era. Já era. Isso não acontece lá. Tá? Olha ali, tá vendo aquele paredão ali? Olha ali, o paredão. Você escolhe. Você quer paredão ou ficar penduradão? Ou quer tomar um choquezinho? Não tem esse tipo de coisa. O que aconteceu aqui em Brasília, no 8 de janeiro, se tivesse acontecido lá, ou aqui mesmo no Brasil, tipo 60 anos atrás, seria uma conversa totalmente diferente. Você nem ia até ter do julgamento, porque não ia ter ninguém para julgar ali. Você pode ter certeza. Viu? Então, o que falta aqui para o nosso povo é uma consciência política, principalmente da esquerda. Por quê? Porque a esquerda já tem uma liderança que está ultrapassando. A direita está construindo. A direita tem várias opções ali. Eles têm muitas opções. Agora, a esquerda, o pessoal está Lula. Lula. Beleza. Mas não vai ficar para sempre, não. Esse pode ser o último mandato dele, primeiro, se ele realmente concorrer, tá? Porque ele já tem uma idade, eu acho até uma falta de respeito, né? Já é uma pessoa de idade, olha só, ele não entra ali com 80 anos e permanece com 80 anos até o final do mandato, tá? Não é assim não, tá? Você não tem aqui, já deveria estar formando, mas parece que a esquerda também não quer. Tem um certo bloqueio de aparecer novas pessoas. Aqui dentro da esquerda, quando aparece uma pessoa nova, você vê um cara que eu gosto muito, o Jones Manuel, estão massacrando o rapaz lá, porque ele defende o trabalhador. Tem um pessoal também do trabalhismo aqui, que eu gosto muito, né? Por isso que eu uso aí a abertura dos meus vídeos aí. Lembro o PDT, que eu, quando eu era adolescente, eu gostava de ver Brizola, entendeu? Então eu coloquei em homenagem ao PDT, porque foi o primeiro mesmo partido, quando eu vim lá na minha parte de adolescência para adulto, que eu vi, Darcy Ribeiro, entendeu? Era uma referência. Acontece que nós vamos acabar perdendo a referência que é o Lula. Tá bom? Então, isso tudo aí desses caras que ficam colocando coisa, eu até sinto pena, porque eles realmente acreditam que vai entrar um monte de marines aqui na Baía de Guanabara. E eles não precisam muito disso, não. Porque o Brasil praticamente já está dominado por esses caras. E quanto mais o tempo passar e nós não fizermos a nossa revolução, pior vai ficando. Pior vai ficando. Totalmente dominado. Não fica achando que é por causa da tornozeleira lá no Bolsonaro que a gente está assim com uma grande vantagem nisso tudo.
Tá bom, pessoal? Então, se quiser colocar algum comentário, alguma coisa a acrescentar, educadamente, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado.